Nós estamos aqui hoje em mais um Papo Fácil. Hoje eu estou com o Tony Mar, da UABA. Ele é responsável técnico da Manage Engine no Brasil. Obrigado por a gente poder conversar nessa ocasião, nesse momento tão confuso da existência de todo mundo. Vamos dar uma rememorada nos assuntos da Manage Engine. Estive com vocês recentemente. Enfim, tem muita coisa para a gente contar, Tony Mar. Muito obrigado, vamos em frente. Opa, obrigado pela oportunidade. É um prazer participar aí do seu canal aí e poder compartilhar também conteúdo com vocês. Agradeço muito. E eu vou pedir para você, Tony Mar, a gente começar essa conversa para quem ainda não conhece a Manage Engine. Faz um overview da empresa, fala um pouco da origem, as áreas de atuação, e existem aspectos específicos bem interessantes para a gente conversar na sequência. Bacana. A Manage Engine é uma empresa indiana. Já está aqui no Brasil há mais de 10 anos, né, no mercado brasileiro, e a gente tem soluções para a parte de gestão de TI. Então, a gente vai desde a parte de Service Desk, a parte de monitoramento, parte de gestão de endpoints, parte de segurança também, com um CIEM muito interessante, que além de coletar informações, ele também trabalha na parte preditiva e prevenção. Então, eu consigo, através da própria inteligência artificial envolvida nas soluções que a gente trabalha, e machine learning, tem um aprendizado do ambiente e prover informações que são úteis e válidas para você tomar uma decisão prévia, não aos 45 do segundo tempo ou, de repente, quando acabar o jogo, você precisar tomar uma ação mais crítica, você já tem essa informação na mão. Então, a Manage Engine, ela possui várias soluções, né? Mais de 90 soluções, então a gente consegue ajudar bastante as empresas de todos os portes, não só grandes, pequena e média. A gente tem soluções que se adaptam a todo tipo de mercado e tamanho também. Olha, uma das mensagens muito fortes que vocês passam nos eventos de vocês, em todos os que eu já fui, vocês falam muito do aspecto de integração das soluções. Que não adianta nada você ter um CIEM aqui, um endpoint ali, um gestor de processo ali. Isso é alguma coisa que está no DNA das soluções da companhia, né? Exatamente. Todas as soluções que nós desenvolvemos, elas já nascem com essa característica de se integrar nativamente com as outras soluções da família. Então, você tem, por exemplo, um Service Desk da Manage Engine na sua empresa, você consegue conectar com a parte de gestão de endpoints, com a parte de gestão de AD, por exemplo, a própria parte de CIEM, a própria parte de monitoramento. Então, todas as soluções se integram e se falam. Então, você tem já essa integração fácil, né, de forma bem simples, que é um grande diferencial, se você for ver no mercado. É muito comum, né, empresas que fazem bem um tipo de software, querem entrar numa outra área, compram uma outra empresa, e aí começa aquela briga, né? Como é que eu integro isso? É a mesma coisa que a gente compra algo novo para casa, quero comprar algo de decoração para casa, eu comprei e falo, não ficou legal aqui, como é que eu faço? Devolvo isso? Então, você evita esse tipo de briga, já tudo ali fala nativamente. Não, tudo bem, não entendi. Agora, a última vez que eu me encontrei com vocês, eu até fui preparado para a gente gravar uma conversa presencial. Não deu certo por uma questão de logística do evento, mas foi exatamente um evento muito interessante. Foi realizado aqui em São Paulo, no Hotel Hilton, sobre Lei Geral de Proteção de Dados. E nesse evento, o que me chamou muito a atenção, houve uma introdução muito rica, muito conceitual da parte jurídica do assunto, porque o assunto é jurídico mesmo, mas aí, logo depois do intervalo, você entrou e começou a apresentar uma série de tecnologias que ajudam as empresas nesse momento, que não é porque foi prorrogado, quem já barrigou, barrigou, não vai barrigar mais, né? Vamos implantar esse negócio aí, o que pode ser implantado, o que a Manage Engine pode ajudar nesse segmento aí? Não, com certeza, né? A gente apresentou bastante soluções, né, para ajudar, né, depois daquele todo o conhecimento técnico, jurídico que a gente teve, né, sobre como é que vai ser, os pontos, e a gente sabe que prorrogou aí já para maio de 2021, então a gente já tem um tempo a mais. O pessoal que estava esperando, né, algo para esse tempo já está mais do que no limite. E eu costumo dizer que essas soluções, né, de CIEM, todas as soluções que vão ajudar com relação à prevenção de vazamento de dados, esses problemas ligados aos artigos da LGPD, deveriam já ser atendidos de imediato, porque não é algo, vou atender a LGPD, então quanto mais ela postergar, mais tempo eu vou ficar. Não, a empresa precisa ter isso. Imagina, a minha empresa,
sem ter a noção do que está passando de informação, quem está acessando o quê. Vou esperar até o ano que vem, porque aí é quando implementa. Não, se eu tiver isso agora, é um ganho que eu tenho de trabalho, de funções dentro da empresa, que eu vou acabar reduzindo um tempo de análise. Por que fulano está acessando determinada pasta e não deveria? Já consigo corrigir antes, e quando chegar a LGPD, se chegar em maio ou postergar, eu tenho isso, mas as empresas têm que entender que não é para atender uma LGPD, uma regulamentação, é para o bem do seu próprio serviço, da sua prestação de serviço, da organização. Por que o Flávio acessa determinada pasta? Tem que dar conta disso. Opa, o Tonimar mudou o comportamento dele nos últimos 10 dias, ele começava a trabalhar às 9, terminava às 6, houve uma mudança de comportamento. Então, a gente consegue analisar esse tipo de informação e dar para o gestor, para o responsável da área, falando, olha, possivelmente aqui vai dar alguma coisa errada. Ele já tem o score desse usuário, ou da aplicação, ou do sistema operacional, vários pontos, então ele consegue correlacionar essas informações e apresentar de uma forma que fale, olha, realmente aqui a chance de ter um problema. Então você muda, né? As nossas soluções auxiliam muito nisso, não só no ponto de cumprir a LGPD, porque a gente já atende o mercado europeu, então a gente atende muito forte a questão do GDPR. Então, para atender o LGPD é um pouco mais tranquilo, porque aqui no Brasil removeram alguns pontos que eram iguais ao GDPR. Então, está muito mais tranquilo de você atender. E o que é legal disso é que você passa a ter a análise de uma forma preditiva, né? De uma solução proativa e não de remediar isso depois, né? Tem algo que te auxilia de verdade antes de acontecer. Não, você me fez ver uma coisa agora muito interessante. Eu não tinha pensado sobre esse aspecto. Que se a empresa já tem, assim, na sua índole, vamos dizer assim, executar, colocar em operação as melhores práticas e usar as ferramentas de investigação, de proteção, enfim, ela já vai estar aderente à LGPD ou vai estar muito perto. E aí até mesmo um trabalho de um parceiro de vocês pode ajudar a analisar onde falta uma coisinha aqui, uma coisinha ali, fica muito mais fácil, né? Sim, exatamente. As soluções já vêm para dar essa ajuda, e uma outra vantagem, né, que a Managing possui é o tempo de implementação e de retorno sobre esse investimento. As nossas soluções não demoram meses para ser implantadas. Então, vou comprar agora, chegar em maio, eu estou terminando a implantação. Não. Questão de uma semana, 2 no máximo, dependendo do tamanho do ambiente, você já tem todo o ambiente na palma da mão, acessando, colhendo informações. A gente tem casos aí de com 3 dias de implementação, já tem a visão da infraestrutura ali na mão já. Então, você tem isso para você e, como você comentou, né, tá no DNA já desse trabalho. E você pegar a empresa que tem já um trabalho, tem uma cultura organizacional já voltada às boas práticas, auxilia bastante. Então, a gente complementa ali, fecha como uma luva para fazer esse tipo de trabalho. Mas existe um aspecto que esse não é intrinsecamente algo que tem a ver com boas práticas, talvez até tenha. Mas você me contava que uma das exigências, né, da LGPD é você conhecer muito bem os seus dados, conhecer os seus arquivos. Isso não é uma grande realidade, né? As empresas não estão muito fazendo essa lição de casa. E como é que vocês podem ajudar nesse sentido? Então, como eu comentei na época, na oportunidade de te conhecer, eu acabei falando, né, que a gente tem um grande problema que é o nosso file server. Aqui não vai fazer a brincadeira que eu fiz lá no dia, mas levante a mão quem conhece, né, o seu file server inteiramente, porque ali virou um repositório de dados. Ninguém. Todo mundo joga qualquer coisa ali dentro. A gente tem a bendita área de transferência dentro de um file server, que é uma porta para um ransomware entrar, enfim, salva vírus, salva o que quiser lá dentro e deixar armazenado. E às vezes essa prática, né, que acaba tendo, de vou criar uma pasta, vou colocar liberado para todo mundo acessar. Você abre portas para quem não deveria. Então você acaba tendo já auxiliando. Então a gente tem uma solução que justamente veio por conta do GDPR e auxilia bastante na LGPD, que é o Data Security Manager. Ele faz o quê? Ele cuida exatamente de te dar as informações do que você tem no file server. Então, aquela visão que você não tinha do file server, você passa a ter. E aí você chega a várias conclusões, né? Se de repente é uma lata de lixo digital que a gente tem nas empresas, que vai armazenando dados,
a gente não conhece o que tem ali, ou se eu coloco a ferramenta e já tenho a informação de tudo que eu tenho ali, categorização dos dados, tipos de dados que eu tenho dentro. Por exemplo, o que eu comentei naquele dia, né? Imagina uma seguradora onde eu tenho ali a pólice que tem a vigência de 1 ano. Por que motivos eu preciso armazenar aquilo por mais de 1 ano? Eu posso mover para um backup, depois que saiu da vigência, e eliminar, jogar para uma área menos custosa. Então, colocar uma, sei lá, em algo na nuvem, joga em qualquer lugar aquilo, menos no file server. E você ter esse tipo de controle, mas muitas empresas têm lá armazenando 10 anos de histórico de apólice. O que vai me ajudar a conhecer, sei lá, se você quiser uma análise em cima disso, mas não é muito utilizado, né? Não, isso sem contar, eu vou dar um relato pessoal, eu poderia me envergonho do que eu vou te contar, mas aconteceu. Eu tenho aqui no meu escritório uma série de pequenos storages, estou olhando para eles aqui, tenho 5 pequenos storages, esses NAS, né? E outro dia, tinha um deles que estava desligado faz um tempo, porque era um menor, eu falava, não vou usar outro e tal. Bom, resumo da história, eu resolvi ligar esse cara e depois de sei lá, uma meia hora, 1 hora que eu estava trabalhando, o meu sistema de antivírus aqui detectou vários vírus naquele NAS. Mas por quê? Porque em algum momento eu peguei aqueles arquivos, eles ficaram guardados, eu não me infectei, mas era uma cultura dormente, era como se estivesse na geladeira ali, e aí, olha, você vai guardando coisa que não precisa, pode guardar até coisa perigosa, né? Sim, a gente vai mudando, né? A gente vai evoluindo com relação à informação e várias coisas, a gente acaba tendo essa questão. E no file server é crítico isso. Não só a questão de você ter dados com mais de 1 ano, mas, por exemplo, dados duplicados dentro de um file server, isso é normal. Eu pego uma planilha, trabalho na planilha, você acabou copiando essa planilha para sua máquina, salvou, pode sobrescreveu. Não, jogou para o servidor em outra pasta. Moveu para outra pasta, fez tudo que era possível. Como é que você vai gerenciar esse tipo de informação? E aí imagina um chamado que chega para você falando, olha, moveram um arquivo. Eu ligo, abro um chamado com você e falo, moveram um arquivo. Que arquivo que moveram? Olha, um amigo meu aqui, aí começa, né? Um amigo meu falou que moveu esse arquivo. Onde você vai saber que ele moveu? Qual o trabalho que você vai ter? Imagina você já recebendo, na hora que esse arquivo foi movido, por quem foi movido e para onde foi movido. Então você já tem ali falar, opa, alguém fez alguma coisinha aí. Vai lá e já corrige. Então o ganho que você tem de gestão é imenso. Na verdade, a gente está falando de 2 coisas aqui. A gente está falando de um assessment do servidor, analisar o que tem, repetição, tipo de dado, tipo de arquivo e tal. Mas, além disso, você está falando numa caixa preta. Eu posso fazer o replay da caixa preta e analisar ações para efeito de estudo de incidente de segurança, enfim, análise forense. É isso aí, né? Exatamente. Você consegue não só usar, por exemplo, simples desse, né, mover acidentalmente, como de repente, imagina, alguém copiou um arquivo do file server. Como é que você vai ter essa gestão? Alguém deu um Ctrl+C, Ctrl+V lá, copiou, alguém apagou o arquivo. Se você não tem essa gestão, e outra, a gente sabe do grau de dificuldade que é gerenciar isso pelos sistemas operacionais. Porque você tem um limite do log, e geralmente, né, para não causar 100% do caso, mas geralmente o pessoal coloca um limite muito baixo desses logs, porque se deixar ele encher, você pode parar o seu sistema operacional. Então, o pessoal coloca um limite ali não tão grande, mas também não tão pequeno, e quando ocorrer esse problema, se for consultar nos logs, já aconteceu outro, sobrescreveu, se perdeu a evidência, não tem nada. Então, você consegue. E através também da própria ferramenta, é possível você fazer um scan no ambiente, a gente está falando de LGPD, de dados e tudo mais, de colocar, por exemplo, eu quero colocar CPF como a máscara do CPF, fazer ele vasculhar dentro do file server para trazer arquivos que possuem aquela regra que eu criei. Então, cartão de crédito, informações que eu posso tratar como sensíveis e tudo mais, ele vai trazer essas informações e vai te apresentar, olha, você teve tantas ocorrências, nesse arquivo aqui tem 50 ocorrências, então você tem ali a informação, opa, esse arquivo aqui é do pessoal de marketing. Não pegando no pé do marketing, mas o marketing geralmente faz muitas campanhas e tudo mais, coleta dados, então é um canal de entrada. Opa, deixa eu ver aqui esses dados. Qual é a finalidade? Aí começa toda aquela conversa que a gente teve lá no dia, de analisar, entender qual que é a finalidade, tem que ter
esse aqui trabalho no hotel, então por conta da rede, questão de turismo, eu tenho que ter informações toda vez que eu for no hotel, por mais que eu sempre me hospede naquele hotel, eu preciso preencher aquela bendita ficha toda vez. Então, eu Sim. sei que ninguém para pensar nisso e fala, pô, toda vez eu venho aqui nesse determinado hotel, toda vez tem que preencher, pega meus dados no histórico. Pode até ter os dados no histórico, mas aquela ficha é algo que você precisa ter. E aí, entrando nessa mesma questão de hotel como exemplos, a gente tem algumas redes aí que sofreram ataques e demoraram mais do que anos para identificar um vazamento de dados. O quanto isso é impactante quando vem à tona? Claro. É uma pancada enorme. Não, Você com vai certeza. deixar. Aí, voltando à questão da LGPD daqui em maio do ano que vem, você vai esperar até lá? Será que você já não tomou uma cacetada? Não é melhor você já se prevenir e até o seu negócio vazou dados, algum concorrente está usando suas informações? Você não sabe. Ó, e se alguém estava dormindo, é bom contar aqui, ó, no pé do ouvido. As multas são elevadíssimas para quem incorrer em falhas, vazamentos, etc, etc. Mas eu queria encerrar nossa conversa, não dá para deixar de citar, nosso tempo já foi, como eu imaginava, eu só estou olhando para o cronômetro aqui para ver o que está passando. Mas a primeira vez que eu tive a oportunidade de conversar com a Managing Engine foi por meio da solução de Service Desk, que é bastante eclética, saiu só da área de TI, enfim. Acho que a gente vai encerrar essa nossa conversa, você só falando muito brevemente das outras aplicações desse sistema, que foi por onde eu conheci a Managing Engine, né, para a gente encerrar esse nosso papo. Se não se deixar, a gente vai aqui até 8 horas da noite, mais 3 horas de conversa. A gente passa a quarentena aqui conversando, não tem problema. É isso aí. O Service Desk, né, ele surgiu, né, ele nasceu com o intuito de atender a parte de TI, a gestão de TI, e nos últimos anos, né, desde a concepção dele, veio passando por várias transformações, aperfeiçoamento e tudo mais. E chegamos até ao ponto de incluir na própria ferramenta, para quem utilizar agora, né, conhecer a parte de criar ciclos para os chamados. Então, cada chamado você pode criar um workflow específico para direcionar. Então, consigo atender essas demandas de uma forma bem isolada mesmo, fazer de acordo com o que eu preciso. E multiárea, né? Sim, multiárea. Então, a gente incluiu nas últimas versões agora já a versão ESM, que o que é? Além de eu contar com a versão de gestão para TI, eu posso contar com outras instâncias dentro do mesmo Service Desk. Então, eu posso utilizar para a TI, eu quero criar uma instância para o meu RH, cuidar da parte de gestão de férias, de solicitações de alguma coisa, de reembolso, enfim, do que eu quiser. Crio uma instância separada, que não vai se trabalhar junto ali nos chamados, não vão se misturar com de TI. Opa, agora eu quero usar também para o meu almoxarifado, a parte de facilities. Posso criar uma outra instância com técnicos, quem que vai cuidar disso. Então, eu tenho todo mundo ali utilizando o Service Desk, cada um com a sua área de atuação na mesma ferramenta. RH também, né? Isso é super prático para criar os processos de RH, enfim. Mas olha, a gente vai precisar voltar a falar, acho que de tempos em tempos é sempre bom fazer esse refresh. Eu te vi na apresentação mês e meio, 2 meses atrás, aqui pertinho, né? Não pudemos conversar na ocasião, mas estamos conversando agora. Vamos voltar a falar que a Managing Engine, além de ter uma riqueza de soluções, está sempre com novidade. Combinado? Vamos falar mais? Sim, perfeito, vamos sim. Agradeço o convite aí, pode chamar que a gente conversa. Perfeito, maravilha. Esse foi mais um Papo Fácil com o Tony Mara, aqui responsável técnico da Managing Engine. Muito obrigado, fica seguro em casa. Até a próxima. Eu agradeço todo mundo em casa e juntos.